Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim e hoje o programa está recheado de coisa boa para você. Nós vamos começar falando aqui no estúdio sobre inteligência emocional para as crianças. Muita gente pensa que esse é um assunto apenas voltado para os adultos, né? Mas não, viu? Também tem muitas dicas para as crianças. Ainda também vamos falar sobre obesidade e alimentação, a relação, né? Como é que a gente pode melhorar esses quesitos? Também vamos falar sobre isso. E ainda muitas dicas para você que gosta de organização. Pois é, vamos trazer aqui alguns produtos organizadores que podem facilitar a sua rotina aí. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha ainda pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que você consegue nos assistir de onde você estiver, basta ter ele aí baixado no seu celular ou no seu tablet e, é claro, também tem acesso à internet. Então, fazendo essa combinação, aí você consegue nos acompanhar de qualquer lugar. Lembrando ainda, tá, que você consegue ver as nossas reprises lá no YouTube, acompanhar um pouquinho dos bastidores daqui, né, do que rola na TV Mar lá no Instagram e tem também ainda o Facebook e o Twitter. Tá tudo passando aqui, na sua tela. Vamos lá, começa o nosso dia de hoje, porque a nossa convidada ela já está aqui. Vou sentar, né, para entrevistá-la e recebê-la. E olha só o nosso tema, viu, agora. Se você é pai ou mãe, se ainda não é, mas tem pretensões, né, de ser, com certeza já deve ter pensado sobre como melhorar a inteligência emocional nas crianças desde pequenas. Pois é possível, viu? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio ela, a psicóloga Nielke Nóbrega. Que saudade! Bem-vinda, bom dia! Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. É engraçado que você falou saudade, isso acaba sendo uma habilidade da inteligência emocional. Tá vendo? Sem nem saber. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, uma das coisas que mais nos remetem é um tema do dia a dia nosso. Sim. Né? É algo que nós fazemos constantemente e que muitas vezes nós não nos damos conta de como estamos fazendo isso de maneira inassertiva. Então, o teu expressar estava com saudade é algo positivo, é algo legal, que faz parte de que você é uma pessoa habilidosa emocionalmente. Coisa boa. Muito bem. Vamos lá. Para a gente começar, vamos explicar o que é inteligência emocional. Talvez já tenha alguém aí que esteja nos acompanhando que não saiba o que é, ou assim, tem a ideia, mas não sabe a essência, o conceito. É algo que vem de muito tempo, né? Na verdade, se alguém já leu, já ouviu falar sobre o Charles Darwin, nas pesquisas deles lá com os primatas, ele começou a identificar as emoções. E ele percebeu que era importante para a nossa evolução, para a nossa adaptação. Então, por isso que é razoável a gente mesmo que diga, sentir medo é desagradável, mas é importante. E aí o termo inteligência emocional, como a gente conhece hoje, aí é algo da década de 90 com Daniel Goleman, mas enfim, isso já vinha sendo discutido há bastante tempo, né, desde os nossos primatas. Mas e o que é essa inteligência, na verdade? É um conjunto complexo de habilidades, competências, atitudes, é o que leva o indivíduo a não só aprender a reconhecer o que ele sente, a se regular emocionalmente, como também ser responsável por essas emoções no outro. Ele tem essa capacidade, né, a famosa empatia que a gente coloca, né, de perceber como é que isso acontece no outro, como é que ele pode contribuir para que essa ação dele, para que esse comportamento dele seja algo saudável, não só para ele, mas para a sociedade como um todo. Muita gente acha que a inteligência emocional ela está apenas, né, ligada ali aos adultos. Muita gente nem pensa, nem passa pela cabeça assim, uma criança com inteligência emocional. Tem isso mesmo? Tem. Porque a gente fica, inteligência emocional no trabalho, Sim. Né? Então nós precisamos ser habilidosos. Nos relacionamentos, né? Mas olha só, as crianças, elas também têm um trabalho, que é a escola. As crianças também têm relações, elas têm amigos e muitas vezes elas são inassertivas, porque elas têm dificuldade de lidar com frustração, com raiva, com tristeza, com medo.
E eu sempre ensino para os pais que as habilidades que a inteligência emocional proporciona, né? Uma delas é o regular as emoções, sim, por exemplo, é a gente poder entender como lidar com isso de uma forma mais saudável. Então eu digo para eles que esse conjunto de competências é como se fosse uma vacina. Então, ó, tu tá plantando aí no teu filho uma sementinha para ele ser um adulto muito mais saudável. Então, é muito mais importante que a gente trabalhe a inteligência emocional nas crianças do que no adulto. Porque a gente trabalhando nas crianças, a gente previne esse comportamento tão desadaptativo que a gente infelizmente vê na nossa sociedade hoje, né? Pois é, que a gente sabe que quando essa criança crescer, ela vai saber lidar, né, muito bem, exato, com tudo isso que acontece ao redor dela de uma forma muito melhor do que hoje alguns adultos, inclusive, lidam, viu? Uhum. Por que é importante que as crianças elas desenvolvam a inteligência emocional? Uma das coisas que a gente tem no nosso dia a dia é poder entender o que a gente está sentindo, porque o que a gente sente interfere nos nossos pensamentos e interfere no nosso comportamento. Sim. Então, uma criança, por exemplo, que tem dificuldade de receber um não, ela vai agir de uma maneira normalmente agressiva. Ela não vai lidar muito bem com as dificuldades do ambiente. Sim. Então, isso acaba trazendo consequências. Não só para ela individualmente, mas para o social, para o ambiente escolar, por exemplo, em casa. E aí, vamos lá. A criança reage muito mal ao não, à bronca do pai. O pai e a mãe se irritam. Eles, consequentemente, também irão reagir de uma maneira, né, bem semelhante ao padrão do filho. Ambos estão aí desregulados. Então, é importante que a gente valide. Ok, eu entendo, filho, que você queria muito jogar videogame agora, que é algo bacana de se fazer, mas, enfim, tu tem uma tarefa da escola para cumprir. Então, depois que você cumprir a tua tarefa da escola, a gente revê a questão de você jogar videogame. Não é algo bem tão legal assim, tipo fazer a tarefa quanto jogar o videogame, mas é importante, porque aí você vai poder depois ter uma profissão que você queira. Então, assim, é validar na criança o que ela está sentindo, né? Essa questão bem da emoção, é importante que a gente valide. Se ela está dizendo que ela, além de estar com raiva, ela está chateada, ela está triste porque ela perdeu alguém, um bichinho, um amiguinho dela viajou e aí ela está com saudade dele no colégio, né? Então, é importante que a gente valide que isso realmente é uma coisa que não é legal de sentir, que eu também compreendo que se eu estivesse no lugar dela eu ia achar chato, mas que ela tem outros colegas, que ela pode aproveitar aquele momento para conhecer novos amigos e se aproximar. Então, a gente acaba desenvolvendo outras competências, outras habilidades, a partir daquela emoção que é desagradável de sentir, mas que faz parte da vida. A gente diz, olha, eu entendo o que você está passando, mas vamos ter um outro olhar, né, sobre isso, mais ou menos por aí. É importante que os pais, eles também tenham inteligência emocional quando a gente fala assim dessa relação pai e filho. Porque eu fico pensando, como é que você, como pai, como mãe, quer que o seu filho tenha inteligência emocional se você mesmo não tem? Deve ser difícil, né? E esse é o primeiro passo. Primeiro que é preciso ter muita paciência, tempo, né? E você vai repetir isso várias vezes. Mas aquela história do pai influencer, né? Tá, você é um modelo de habilidade para o teu filho. Então, se eu quero que o meu pequeno tenha uma habilidade, eu preciso ser habilidoso. E aí, infelizmente, nós observamos que os adultos no universo contemporâneo atual, né, eles estão, assim, extremamente desajustados. Sim. Então, eles gritam com mais facilidade e aí, em outros momentos, eles tentam ser mega bonzinhos e aí a criança fica nessa dualidade, né? Uma hora eu tô bem alterada, na outra hora eu tô boazinha demais. Então, os pais precisam se regular também. Então, é preciso que eles reconheçam que eles estão talvez com algumas falhas, com algumas dificuldades e como é que eles podem ajustar isso para poder moldar melhor, né? Dar uma modelação mais adequada para o filho. Tá, e como fazer? Como, né, proporcionar ao meu filho algum aprendizado sobre inteligência emocional? Vocês podem, assim, como pais e mães, quando estiverem assistindo um programa, um desenho, um super-herói, ele perguntar para o filho, o que é que você acha que ele está sentindo nessa situação? Olha como ele se comportou. Então, tanto comportamentos que sejam saudáveis como não. É importante que a criança aprenda e aí a gente trabalhar com eles, é onde entra a história da responsabilidade, não só da minha inteligência emocional, mas da minha responsabilidade com o outro também, né? Então, olha, filho, como é que a gente poderia ajudá-lo a fazer diferente? Então,
uma das coisas que a inteligência emocional proporciona é o desenvolvimento da autonomia emocional também. Então isso é muito importante, porque a criança vai aprender a como fazer. Como? Através dos desenhos, muitas vezes no trabalho em grupo. Então a criança ela é mais retraída, ela não gosta. Vamos lá, eu vou junto contigo e depois você tenta seguir sozinho. Então quanto mais você inserir o teu filho em grupos, mais fácil dele conseguir viver com as diferenças, porque ele vai perceber que as crianças são diferentes, que elas divergem, né, em relação a algumas situações, mas isso faz parte. Sim. E quando a gente para pensar nessa questão de como regular o que ele está sentindo e de validar, eu trago como exemplo a questão da vacina. Sim. Né? Se a gente for parar tema muito pensar, atual, inclusive. Isso. A gente tem medo, né? E é normal, é um procedimento mais invasivo. E que as crianças passam por isso, assim, mais ou menos, se eu não tenho nada, até os 14 anos, 25 procedimentos de vacina, né? São então, muitas, né? São inúmeras as picadinhas que eles levam. E aí, dependendo de como isso acontece, ele começa a criar uma expectativa de que isso vai doer, não é legal, eu não quero ir. Aí vamos pensar nos pais que também não têm essa habilidade, que também têm medo de agulha, e junto a isso vem todo um contexto, né, que está na sociedade agora de não é legal, vai causar isso, vai causar aquilo. Então o pai está sendo um modelo de tanto medo, que é normal da gente sentir, porque é um procedimento invasivo, mas ele também está sendo um modelo para o filho de que, vacina não é uma coisa bacana da gente tomar. E aí entra de novo a ideia da empatia, a ideia da responsabilidade de si e do outro, tá? Quando você se vacina, você cria, de uma certa forma, anticorpos que irá te ajudar, não a evitar 100%, mas a como você pode combater melhor esse vírus. E aí isso vai fazer com que você se aproxime mais dos seus amigos, você possa sair mais para brincar. E aí a gente vai colocando as consequências boas disso, né? Sim. Você pode ajudar, por exemplo, na forma como você for lá. Então, você é um ajudante de super-herói. Então, como é que você vai sentar nessa cadeira? Então, às vezes, até uma postura, assim, de uma certa atitude mais altiva, já proporciona na criança essa ideia de segurança, tal. Que é o que a gente busca com a inteligência emocional, né? Sim. Seres mais seguros, seres que possam proporcionar uma proteção, um afeto, de uma forma regulada. Desde sempre é bom trabalhar a inteligência emocional com as crianças ou é algo que em algum momento, né, aí da vida você começa a perceber que aquilo é uma necessidade do seu filho? A gente deve treinar desde sempre e nunca parar, principalmente quando a gente se torna adulto. A gente esquece, né? A gente aprendeu essas habilidades e assim, por que nunca parar quando adulto, né? O adulto é quem acaba tendo mais tomadas de decisão, resolução de problemas, e aí eles precisam estar emocionalmente, digamos que assim, eu não gosto de usar o termo equilibrado, sabe? Mas eu prefiro dizer que a gente precisa estar ajustado a essa realidade, saber que eu preciso usar o meu processo mental. Sim. A inteligência é um processo mental, né? Onde eu tenho que envolver a minha atenção, a forma como eu percebi, o que eu memorizei daquilo, para que eu venha ter uma linguagem adequada. E aí a minha linguagem é onde entra a ideia, né, a habilidade, a atitude da inteligência emocional. Que muitas vezes a forma como eu vou falar pode soar agressivo, né? Eu posso dizer um não para você, mas eu posso negar o seu pedido de uma forma que você não venha se sentir ofendida. Mas não é isso que na maioria das vezes nós fazemos. E aí a gente levanta a bandeira do tipo, eu fui verdadeira, eu disse o que não queria e ponto. Né? Mas é a forma como você diz, esse não quer, esse não pode. Né? Então a gente tem esse direito, é preciso que a gente reconheça isso, sim, mas é a maneira como a gente está respondendo a esses direitos, a essas formas. Muito bem, quais que são as dicas, qual que é a mensagem então que fica sobre esse tema aqui nessa nossa breve conversa, que é um tema que com certeza se você, né, for trabalhar melhor, você consegue destrinchar muito mais. Qual que é a mensagem, dicas que ficam então aí para quem está nos assistindo? Validem o que o seu filho está sentindo, seja modelo para eles. E é um exercício diário. É cansativo, vai exigir paciência, você vai precisar ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Mas mesmo sendo cansativo, mesmo levando muito tempo por parte dos pais, é importante que eles lembrem que o resultado no futuro vai ser brilhante. Então, assim, a gente sempre busca, né? O que eu quero, que os meus filhos sejam felizes. Então, que os seus filhos serem felizes lá na frente, eles precisam aprender essas habilidades, essas competências de agora.
E nós, como adultos, aprendemos muito com eles também. Então é importante que a gente entenda que não é porque ele é pequenininho que ele não pode te ensinar. A gente está aqui como um facilitador, né, de acordo com as nossas experiências, mas eles também nos ensinam. Então é uma parceria, é um aprendizado contínuo e que vale muito a pena. No futuro, a gente vê as consequências. Olha aí, tá vendo? Então, pais e mães, sejam vocês os principais influenciadores dos seus filhos. O Nielco já falou isso aqui, eu gostaria muito de reforçar. Obrigada, meu bem, mais uma vez pela sua participação. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade, aqui é o Câmera 2. Piscine Elquinóbrega, então sempre que vocês quiserem sentir alguma dificuldade em relação a esse próprio tema, mais algumas dicas específicas, pode me chamar lá que eu terei um enorme prazer de estar contribuindo de alguma forma com vocês. Muito bem, então Piscine Elquinóbrega, vai lá, busca mais informações. Obrigada mais uma vez. Beijo, linda sempre. Você que está aqui ligado, a gente já tem muita coisa para rolar hoje aqui no programa. Não sai daí, no próximo bloco nós vamos falar sobre obesidade e alimentação. Eu volto já já.